Você já passou por aquele momento em que alguém te trata como lixo, como se você não valesse absolutamente nada? Já sentiu aquela humilhação queimando por dentro enquanto outra pessoa ri da sua cara? Pois é, eu passei por isso. Ela jogou um copo d'água gelada direto no meu rosto, na frente de todo mundo, e ainda teve a audácia de tirar foto para postar nas redes sociais dela. Me chamou de fracassada, de pobre, de incompetente. Disse que eu era uma ninguém que nunca seria nada na vida. Ela ria enquanto a água escorria pelo meu rosto, pelo meu cabelo, encharcava meu jaleco de trabalho. E sabe qual foi o maior erro que essa menina cometeu naquele dia? Ela não fazia a mínima ideia de quem eu realmente era. Não imaginou nem por um segundo que meu marido era dono do hospital inteiro onde eu trabalhava, e também dono da empresa do pai dela. A vida perfeita dessa patricinha mimada estava prestes a desmoronar de uma forma que ela jamais, jamais esqueceria. Mas antes de eu te contar cada detalhe suculento de como essa garota arrogante aprendeu a lição mais dura e humilhante da vida dela, preciso que você faça uma coisa pra mim. Vê esse botão de inscrever aqui embaixo? Aperta ele agora. E ativa aquele sininho das notificações também. Pode confiar em mim quando digo que você não vai querer perder nem um segundo do final dessa história. Porque o que aconteceu com ela foi tão satisfatório, tão perfeitamente justo, que você vai querer ver até o fim. Agora respira fundo comigo, porque eu vou te levar direto pro começo de tudo, pro dia em que tudo começou a mudar. Meu nome é Emerson, e já faz 3 anos que trabalho como enfermeira no Hospital Geral Metropolitano, um dos hospitais mais respeitados da nossa cidade. Para a maioria das pessoas que cruzam comigo nos corredores, que me veem correndo de um quarto para o outro durante os plantões, sou apenas mais uma mulher de jaleco branco. Só mais uma enfermeira cansada, fazendo turnos duplos, voltando para casa de ônibus lotado no final da noite, vivendo aquela vida comum, ordinária, que todo mundo assume que eu tenho. E sabe de uma coisa? É exatamente isso que eu quero que as pessoas pensem, porque a verdade é bem diferente. Eu sou casada com Christopher Ashford. Se você acompanha o mundo dos negócios, já deve ter ouvido esse nome. Christopher é um dos homens mais ricos e poderosos deste país, bilionário, CEO da Ashford Enterprises, um império que controla investimentos em dezenas de indústrias diferentes. Mas aqui está a parte interessante. Absolutamente ninguém no hospital sabe disso. 0 pessoas. Nem meus colegas de trabalho mais próximos, nem os médicos com quem trabalho todo dia, nem a equipe administrativa. Ninguém. No trabalho, eu uso meu nome de solteira, Emerson Cole. Uso uma aliança simples de prata, daquelas que você compra por algumas centenas de reais, ao invés da minha aliança de casamento verdadeira. Aquela fica guardada num cofre na nossa casa, junto com outros itens valiosos. É uma peça linda, com um diamante tão grande que chama a atenção de qualquer pessoa na sala. Mas eu não posso usar ela no trabalho. Não posso dar nenhuma pista de quem eu realmente sou. Dirijo um carro velho para ir trabalhar. Um modelo de quase 10 anos atrás que comprei especificamente para manter essa fachada. Vivo exatamente como qualquer outra enfermeira do hospital viveria. Mesma rotina, mesmo estilo de vida, mesmas dificuldades aparentes. E eu sei o que você deve estar pensando agora. Espera aí, Emerson. Por que diabos uma mulher casada com um bilionário escolheria trabalhar? E mais importante ainda, por que manter isso em segredo? É uma pergunta justa. Acredite, muita gente me faria essa mesma pergunta se soubesse a verdade. A resposta não é simples, não é só uma coisa, é complicada, cheia de camadas, e está profundamente conectada com algo que aconteceu neste mesmo hospital exatamente 7 anos atrás. Minha mãe morreu aqui, Margaret Cole. Ela também era enfermeira. Na verdade, ela era a melhor enfermeira que já conheci na minha vida. E não digo isso só porque era minha mãe. Todo mundo que trabalhou com ela diria a mesma coisa. Ela tinha esse dom especial, sabe? De fazer cada paciente se sentir visto, cuidado, importante. Não importava se era um CEO de empresa ou um morador de rua. Para ela, todos eram iguais. Todos mereciam a mesma compaixão, o mesmo cuidado, o mesmo respeito. Ela costumava me dizer, quando eu era criança e às vezes a visitava no hospital: Emerson, querida, cuidar das pessoas não é só um emprego. Não é só sobre ganhar dinheiro no final do mês. É uma missão. É sobre estar presente nos momentos mais vulneráveis da vida de alguém. Quando alguém está doente, com medo, sozinho, é quando eles mais precisam de compaixão. E se nós não dermos isso, quem vai dar? Eu cresci ouvindo essas palavras. Cresci vendo minha mãe sair de casa antes do sol nascer e voltar depois que já estava escuro, sempre cansada, sempre com as costas doendo, mas sempre com aquele sorriso quando falava dos pacientes dela. Ela amava o que fazia.
verdadeiramente amava. E então, 7 anos atrás, tudo mudou. Foi durante um plantão noturno. O hospital tinha feito cortes no orçamento. Sabe como é? Sempre tentando economizar, sempre tentando fazer mais com menos. Cortaram várias posições de enfermagem. Minha mãe estava fazendo um turno duplo porque não havia pessoal suficiente. Ela estava exausta. Eu lembro de ter conversado com ela por telefone mais cedo naquele dia, e a voz dela estava tão cansada. Eu disse para ela descansar, talvez ligar dizendo que estava doente. Mas ela disse: "Não posso, querida. Quem vai cuidar dos meus pacientes?" Foi durante aquele turno que ela teve um ataque cardíaco, ali mesmo, nos corredores do hospital onde tinha salvado tantas vidas ao longo dos anos. E sabe o que é o mais cruel? Não havia enfermeiras suficientes de plantão para ajudá-la rapidamente. Os médicos fizeram o que puderam, mas quando finalmente conseguiram chegar até ela, já era tarde demais. Minha mãe morreu nos mesmos corredores onde tinha dedicado a vida inteira a salvar outras pessoas. Morreu porque o hospital tinha decidido que era mais importante economizar dinheiro do que ter pessoal adequado. Morreu porque alguém nos escritórios administrativos olhou para as planilhas e decidiu que podia cortar mais alguns empregos. Você quer saber o que torna isso ainda mais amargo? O hospital tinha acabado de terminar uma reforma luxuosa na ala VIP. Uma ala inteira dedicada a pacientes ricos, que podiam pagar por quartos privados, TVs de tela plana, comida gourmet. Gastaram milhões nisso, milhões que poderiam ter sido usados para contratar mais enfermeiras, para garantir que pessoas como minha mãe não precisassem trabalhar turnos duplos mortais. Quando ela morreu, alguma coisa dentro de mim se partiu. Passei meses em depressão profunda. Não conseguia entender como o mundo podia ser tão injusto. Como era possível que uma mulher tão boa, tão dedicada, pudesse morrer daquele jeito? Mas com o tempo, através da dor, algo mais começou a crescer. Um propósito, uma determinação. Eu decidi que ia honrar a memória da minha mãe da única forma que fazia sentido. Seguindo os passos dela. Tornando-me enfermeira. Sendo o tipo de pessoa que ela tinha me ensinado a ser. Foi durante a faculdade de enfermagem que conheci Christopher. Não num evento glamuroso ou numa festa chique. Foi numa cafeteria ordinária perto da universidade. Eu estava estudando para uma prova, completamente estressada, com livros espalhados por toda a mesa. Ele entrou, pediu um café, e todas as mesas estavam ocupadas exceto a minha. Ele pediu licença para sentar, e eu disse que sim, sem nem olhar direito para ele. Conversamos. Ele era engraçado, inteligente, gentil. Não tinha aquela arrogância que eu esperaria de alguém da posição dele. Só depois de algumas semanas eu descobri quem ele realmente era, e mesmo assim, ele nunca me tratou de forma diferente. Nunca me fez sentir inferior. Ele respeitava minha escolha de ser enfermeira. Mais do que isso, ele admirava isso. Quando nos casamos, 3 anos atrás, tivemos uma conversa importante. Eu disse para ele que queria continuar trabalhando, que precisava continuar trabalhando. Não pelo dinheiro, obviamente, mas porque era importante para mim. Era a minha forma de manter minha mãe viva, de alguma maneira. E você sabe o que ele disse? Emerson, eu me apaixonei por você exatamente porque você é quem você é. Se trabalhar como enfermeira é importante para você, então é importante para mim também. Faça o que te faz feliz. Mas eu também sabia que se as pessoas no hospital descobrissem quem eu era realmente, tudo mudaria. As pessoas me tratariam diferente. Alguns com ressentimento, outros com falso respeito. Eu não seria mais apenas Emerson, a enfermeira. Seria Emerson, a esposa do bilionário. E tudo que eu fazia seria julgado através dessa lente. Então Christopher e eu concordamos. No trabalho, eu seria apenas Emerson Cole. Ninguém precisava saber. E funcionou perfeitamente. Até o dia em que Vanessa Pierce entrou na minha vida. Mas essa história não é realmente sobre mim. Não é sobre minha vida privilegiada escondida atrás de um jaleco de enfermeira. É sobre Vanessa Pierce. É sobre uma garota de 20 e poucos anos que nunca tinha ouvido a palavra não na vida dela. É sobre o que acontece quando privilégio e crueldade se misturam sem nenhuma consequência. É sobre o dia em que ela finalmente encontrou alguém que não ia se curvar diante dela. Deixa eu te contar exatamente como tudo começou. Era uma terça-feira de manhã, eu lembro claramente porque tinha acabado de chegar de um plantão noturno e estava prestes a ir para casa quando recebi a ligação. A supervisora de enfermagem, Sandra, me parou no corredor com aquela expressão que eu já conhecia bem. A expressão de, preciso te pedir um favor e você não vai gostar. Emerson, ela disse, a voz meio apologética. Sei que acabou seu turno, mas temos uma situação. Paciente VIP acabou de dar entrada. Procedimento estético que deu errado numa clínica particular. Ela está... Bem, ela está sendo difícil.
Já mandou 2 enfermeiras embora. Você. Você tem um jeito com pacientes difíceis. Poderia ficar mais algumas horas? Eu estava exausta. Tinha trabalhado 12 horas seguidas. Meus pés doíam. Tudo que eu queria era tomar um banho quente e dormir. Mas eu olhei para Sandra, vi o desespero no rosto dela e suspirei. Claro. Qual é o número do quarto? 314. E Emerson, obrigada. Sério, você é uma salvadora. Eu sorri, peguei um copo de café velho da sala de descanso e fui para o quarto 314. Não fazia ideia do que estava prestes a encontrar. Não tinha como saber que minha vida estava prestes a mudar completamente. Quando entrei no quarto, a primeira coisa que notei foi a quantidade absurda de bagagem. Não estou falando de 1 ou 2 malas. Estou falando de pelo menos 6 malas de grife, espalhadas pelo quarto como se fosse um quarto de hotel, 5 estrelas ao invés de um hospital. Havia roupas caras jogadas sobre as cadeiras, produtos de beleza caríssimos organizados no banheiro. E lá, sentada na cama, mexendo no celular com uma cara de total desgosto, estava Vanessa Pierce. Ela era bonita, não vou negar isso. Cabelo loiro perfeitamente arrumado, mesmo depois de um procedimento médico. Maquiagem impecável, roupa que provavelmente custava mais do que meu salário de um mês. Mas quando ela levantou os olhos para mim, não havia beleza naquele olhar. Só tinha frieza, desprezo. Como se eu fosse uma barata que tinha acabado de entrar no quarto dela. Você é minha enfermeira? Ela disse. Não perguntou. Afirmou, com nojo na voz. Eu sorri, daquele jeito profissional que tinha aperfeiçoado ao longo dos anos. Sim, senhorita Pierce. Meu nome é Emerson. Estou aqui para cuidar de você e garantir que sua recuperação seja tranquila. Como está se sentindo? Ela me olhou de cima a baixo, literalmente. Os olhos dela percorreram meu corpo todo, desde meus sapatos de enfermeira um pouco gastos, passando pelo meu jaleco simples, até meu rosto sem maquiagem. E a expressão no rosto dela era de pura revulsão. Meu Deus, ela disse, quase rindo. Você parece tão pobre, tipo, obviamente pobre. Esse jaleco é dessa década? E esses sapatos? Nossa, vocês não têm nenhum padrão aqui não? Nenhum código de vestimenta? Por um segundo fiquei sem palavras. Em 3 anos trabalhando naquele hospital, tinha lidado com todo tipo de paciente. Pessoas com dor, com medo, confusas, irritadas. Mas nunca tinha encontrado alguém que fosse simplesmente cruel daquele jeito. Sem motivo, sem provocação. Só crueldade pura. Respirei fundo e mantive o sorriso. Entendo que você está passando por um momento difícil, senhorita Pierce. Procedimentos médicos podem ser estressantes. Estou aqui para ajudar com qualquer coisa que precisar. Posso explicar seu plano de cuidados, ou se preferir, posso apenas te deixar descansar. Ela revirou os olhos. O que eu preciso é de uma enfermeira que não pareça que acabou de sair de um brechó. Mas fazer o quê, né? Mendigo não pode escolher, especialmente não nesse lugar horrível que vocês têm a coragem de chamar de hospital. Eu podia sentir minha mandíbula apertando, mas continuei profissional. Expliquei o procedimento dela, os medicamentos que estaria tomando, as visitas médicas programadas. Ela não prestou atenção em nada. Ficou no celular o tempo todo, ocasionalmente interrompendo para fazer algum comentário cruel sobre minha aparência, minha voz, até o jeito que eu segurava a prancheta. E isso foi só no primeiro dia. Nos dias seguintes, ficou pior. Muito pior. Vanessa descobriu que tinha poder sobre mim. E ela adorou isso. Adorou a sensação de poder mandar em alguém, de ter controle total sobre outra pessoa. Ela começou a me testar, a ver até onde podia ir. E cada teste era mais humilhante que o anterior. No segundo dia, ela acidentalmente derrubou um copo d'água. Quando me abaixei para limpar, ela derrubou outro. E riu. Realmente riu enquanto eu limpava a água do chão. Quando terminei e me levantei, ela disse: Ops, que desajeitada. Melhor você ter cuidado, ou vou começar a pensar que você é incompetente. No terceiro dia, ela me chamou às 3 da manhã porque o quarto estava muito frio. Ajustei o ar-condicionado. Às 4 da manhã, me chamou novamente porque agora estava muito quente. Às 5, porque a luz do corredor estava incomodando ela. Às 6, porque ela queria saber que horas o café da manhã seria servido, informação que eu já tinha dado 3 vezes no dia anterior. Eu sabia o que ela estava fazendo. Estava me testando, querendo ver quando eu ia quebrar, quando ia finalmente perder a paciência. Mas eu não ia dar esse gosto para ela. Não ia comprometer meu profissionalismo por causa de uma menina mimada. As outras enfermeiras começaram a evitar o quarto dela.
Sempre que o nome Pierce Quarto 314 aparecia no sistema, eu via as colegas de repente ficando muito ocupadas com outras coisas. Até Sandra, a supervisora, parou de me olhar nos olhos quando me designava para cuidar da Vanessa. Todo mundo sabia. Todo mundo via o que ela fazia comigo. Mas ninguém fazia nada, porque Gregory Pierce era um grande doador do hospital. Porque ele tinha conexões, porque fazer qualquer coisa contra a filha dele seria suicídio profissional. Então eu aguentei. Dia após dia, insulto após insulto, humilhação após humilhação. E a cada dia, via a crueldade nos olhos da Vanessa crescendo, porque ela estava percebendo que podia fazer qualquer coisa comigo, qualquer coisa, e nada aconteceria. Até que chegou aquele dia, o dia que mudou tudo, o dia que ela finalmente foi longe demais. Era uma quinta-feira de manhã. Eu tinha dormido mal na noite anterior, acordando várias vezes com pesadelos sobre o trabalho. Christopher tinha notado. Ele segurou minha mão no café da manhã e disse: Amor, você não precisa aguentar isso. Fala a palavra, e eu resolvo tudo hoje mesmo. Mas eu balancei a cabeça. Não, eu preciso fazer isso do meu jeito, só mais alguns dias até ela ter alta. Eu aguento. Que erro terrível. Cheguei no hospital às 7 da manhã. Vanessa tinha pedido água em temperatura ambiente na noite anterior, especificamente temperatura ambiente, nem muito fria, nem muito quente. Eu tinha anotado isso 3 vezes na prancheta dela porque sabia que ela ia reclamar se não estivesse perfeito. Preparei a água com cuidado. Testei a temperatura. Estava perfeita. Coloquei num copo limpo, num pratinho, com um canudinho, exatamente como ela gostava. Respirei fundo, coloquei um sorriso no rosto e fui pro quarto 314. Abri a porta. Bom dia, senhorita Pierce. Trouxe sua água, exatamente como você pediu. Ela estava sentada na cama, já completamente arrumada mesmo sendo 7:30 da manhã. Maquiagem perfeita, cabelo perfeito, usando um conjunto de roupa cara que provavelmente custava mais que meu carro. Ela olhou para mim, depois para o copo, e aquele sorriso cruel que eu tinha aprendido a reconhecer apareceu nos lábios dela. Ela disse, pegando o copo da minha mão. Levou até os lábios, tomou um gole pequeno, e então seu rosto se contorceu numa expressão de raiva teatral. Isso está horrível! Ela gritou. Você está tentando me envenenar? Isso está gelado! Eu pedi temperatura ambiente! Temperatura ambiente! Você é burra ou só incompetente mesmo? Meu coração afundou. Eu tinha testado aquela água 3 vezes. Estava perfeita, mas não ia discutir. Peço desculpas, senhorita Pierce. Vou buscar outra. Cala a boca, ela berrou. Cala a boca, estou cansada das suas desculpas, cansada da sua incompetência, cansada de você. E então aconteceu. Num movimento tão rápido que mal tive tempo de processar, ela jogou o copo inteiro de água diretamente no meu rosto. A água gelada me atingiu como um choque elétrico. Entrou nos meus olhos, no meu nariz, encharcou meu cabelo completamente. Desceu pelo meu pescoço, molhou meu jaleco, formou uma poça nos meus pés. Fiquei ali parada, completamente congelada, incapaz de me mover ou pensar ou fazer qualquer coisa além de ficar ali com água escorrendo do meu rosto. Eu podia ouvir suspiros de choque vindos do corredor. A porta tinha ficado aberta. Outras enfermeiras tinham visto. Pacientes de quartos próximos tinham visto. Todo mundo tinha visto. E Vanessa? Vanessa estava rindo. Rindo alto, aquele som agudo e sem alma que não tinha absolutamente nada de humor real nele. Era um riso de pura satisfação cruel. Ela tinha me humilhado na frente de todo mundo e estava adorando cada segundo disso. Mas ela não parou por aí. Não. Ela pegou o celular, apontou para mim e tirou uma foto. Flash e tudo. Me capturou ali, parada como uma idiota, com água pingando do meu cabelo, do meu rosto, do meu jaleco. Oh, meu Deus! Ela disse entre risadas. Isso está perfeito. Perfeito. Olha só você. Olha que patética. Espera só até minhas amigas verem isso. Uma enfermeirinha de merda que nem consegue trazer água direito. Isso vai direto pro Instagram, pro TikTok, pra todo lugar. Você vai ser famosa, querida. Famosa por ser uma incompetente. E naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Não da forma que você está pensando. Não quebrei e comecei a chorar ou gritar. Quebrei de outra forma. Aquela parte de mim que tinha estado segurando tudo, toda a raiva, toda a frustração, toda a humilhação dos últimos dias, ela finalmente teve o suficiente. Limpei a água dos meus olhos.
Minhas mãos estavam tremendo, mas não de medo. Estavam tremendo pelo esforço monumental que estava fazendo para não fazer algo que me arrepende depois. Para não gritar na cara dela. Para não dizer exatamente o que eu pensava dela e da família ridícula dela. Em vez disso, respirei fundo. E falei com uma voz surpreendentemente calma. Vou buscar água fresca para você, senhorita Pierce. O riso dela parou abruptamente. Ela me olhou e por um segundo vi confusão no rosto dela, como se não conseguisse processar minha reação. Eu deveria estar chorando, deveria estar implorando perdão, deveria estar destruída, mas não estava, e isso a confundiu. Mas a confusão rapidamente se transformou em raiva. Não, ela disse, a voz ficando mais fria, mais dura. Você não vai buscar nada, você vai ficar aí parada e vai pedir desculpas, de joelhos. O corredor ficou completamente silencioso. Dava para ouvir uma agulha cair. Você me ouviu, ela continuou, levantando da cama e caminhando até ficar bem na minha frente. Ajoelha, põe esses joelhos no chão e pede desculpas por ser tão incompetente, por ser tão inútil, pede desculpas por existir. Olhei nos olhos dela, realmente olhei. E sabe o que vi? Vi uma pessoa vazia, completamente vazia por dentro. Todo aquele dinheiro, todo aquele privilégio, aquelas roupas caras, aquela vida perfeita nas redes sociais. E ela era só um vácuo, uma casca humana sem absolutamente nada de valor real dentro. E eu senti pena, pena genuína, porque que vida triste ela deve ter levado para se tornar isso. Que vazio deve existir na alma dela para ela precisar humilhar outras pessoas só para se sentir poderosa. Não, eu disse, simplesmente, calmamente, firmemente. Os olhos dela arregalaram como pratos. O que você acabou de falar para mim? Eu disse não. Não vou me ajoelhar para você. Vou buscar água fresca porque esse é o meu trabalho. Mas não vou permitir que você me degrade dessa forma. O rosto dela ficou vermelho. Não aquele vermelho de vergonha. Aquele vermelho de raiva pura, incontrolável. Ela começou a tremer. Literalmente tremer de fúria. Você vai se arrepender disso! Ela gritou. Segurança! Alguém chama a segurança! E o administrador! Eu quero essa vadia demitida agora! E então, tudo virou um caos. Seguranças apareceram. Outras enfermeiras entraram no quarto. E dentro de 10 minutos, Sr. Peterson, o administrador do hospital, chegou correndo, o rosto vermelho de tanta pressa. Sr. Peterson era exatamente o tipo de homem que você imagina quando pensa em administrador de hospital político. 50 e poucos anos, cabelo começando a ficar grisalho, terno meio amassado, e aquele olhar nervoso constante de alguém que passa a vida inteira tentando agradar todo mundo. Ele tinha segurado aquele cargo por mais de 20 anos através de uma coisa, nunca, jamais contrariando ninguém importante. Ele entrou no quarto, olhou para o rosto furioso da Vanessa, depois para mim com meu jaleco encharcado, e eu pude ver os cálculos acontecendo na cabeça dele. Filha de grande doador versus enfermeira comum. Não era nenhuma escolha difícil para ele. Senhorita Pierce, ele disse, a voz cheia daquela falsa simpatia que homens como ele aperfeiçoam. Sinto muitíssimo por qualquer inconveniente. Isso é absolutamente inaceitável. Vou cuidar disso pessoalmente. Então ele se virou para mim e o tom mudou completamente. Frio. Autoritário. Emerson, meu escritório. Agora. Senhor, eu comecei. Ela jogou água no meu rosto porque... Não quero ouvir desculpas. Ele me cortou. Não aqui. Não agora. Escritório. Mas Vanessa não tinha terminado. Não, ela disse, aquela voz dela ecoando pelo quarto. Ela pede desculpas agora, na minha frente, de joelhos. Ou eu ligo pro meu pai e garanto que esse hospital perde todos os fundos da nossa família. Sr. Peterson ficou ainda mais pálido. Ele se virou para mim e viu desespero nos olhos dele. Emerson, apenas peça desculpas. Olhei para ele. Esse homem que deveria estar me protegendo, que deveria estar defendendo sua equipe, e ele estava pedindo para eu me ajoelhar diante de uma menina mimada que tinha me agredido. Não, eu disse de novo. Foi como se tivesse soltado uma bomba no quarto. Sr. Peterson ficou boquiaberto. Vanessa fez um som que estava entre um grito e um riso histérico. Então você me deixa sem escolha, Peterson disse, a voz tremendo. Você está suspensa com efeito imediato, pendente investigação interna. Entregue seu crachá e saia das instalações agora. Vanessa começou a bater palmas, literalmente, como uma criança malcriada que acabou de ganhar o brinquedo que queria. Finalmente! Finalmente alguém com um pouco de senso nesse lugar horrível, e nem se dê ao trabalho de tentar voltar. Vou falar pro meu pai comprar mais ações deste hospital. A gente vai limpar toda a sujeira daqui.
começando por você. Olhei para ela. Realmente olhei. E falei, com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Vamos ver. Algo no meu tom a fez pausar. Por uma fração de segundo, vi incerteza no rosto dela, como se alguma parte dela, bem no fundo, reconhecesse que tinha acabado de cometer um erro. Mas então ela empurrou aquele sentimento para baixo e riu. Vamos ver? Vamos ver o quê? Você acha que tem algum poder aqui? Você não é nada, uma enfermeirinha pobre que vai estar desempregada até o fim do dia. Quer um conselho? Da próxima vez, seja mais humilde com gente que é melhor que você. Não respondi. Simplesmente tirei meu crachá, coloquei na mão do Sr. Peterson e saí daquele quarto de cabeça erguida. Água ainda pingando do meu cabelo. Caminhei pelos corredores daquele hospital que tinha sido minha segunda casa por 3 anos. Passei por colegas que desviavam o olhar, envergonhados. Passei por pacientes que tinham testemunhado tudo e olhavam para mim com pena. Cada passo parecia uma eternidade. Mas eu não corri. Não abaixei a cabeça. Mantive a postura ereta, mesmo com o jaleco molhado grudando no meu corpo, mesmo sentindo os olhares de todos. Quando finalmente cheguei no estacionamento, o sol da manhã estava forte, brilhante demais, quente demais, tudo parecia intenso demais. Entrei no meu carro velho, fechei a porta, e foi só então, só quando estava completamente sozinha, que deixei as lágrimas caírem. E não eram apenas algumas lágrimas silenciosas. Eu chorei de verdade. Chorei com soluços que sacudiam meu corpo inteiro. Chorei até não ter mais lágrimas. Mas sabe de uma coisa? Não estava chorando só porque tinha sido humilhada. Não estava chorando porque tinha perdido meu emprego. Estava chorando de raiva. Raiva pura, ardente, consumidora. Raiva da Vanessa por ser uma pessoa tão cruel. Raiva do Sr. Peterson por ser tão covarde. Raiva de um sistema inteiro que protegia pessoas com dinheiro enquanto pisava em pessoas boas. Raiva de mim mesma, por ter aguentado por tanto tempo, por ter permitido que aquilo chegasse tão longe. Peguei meu celular com as mãos tremendo. Vi que tinha mensagens não lidas. Várias colegas de trabalho mandando mensagens de apoio. Sinto muito, Emerson. Isso foi horrível. Você não merecia isso. Mas nenhuma delas tinha feito nada. Nenhuma tinha se levantado por mim. E eu entendi. Elas tinham famílias para sustentar, contas para pagar, não podiam arriscar seus empregos. Mas ainda doía. Liguei pro Christopher. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o celular. Ele atendeu no primeiro toque, como sempre fazia quando eu ligava durante o horário de trabalho. Oi, amor. A voz dele era quente, carinhosa. Como está o dia? Pensei que você estivesse no meio do plantão. E foi isso que me quebrou de novo. Aquela voz gentil, aquele cuidado genuíno. Comecei a chorar antes mesmo de conseguir falar. Emerson. A voz dele mudou instantaneamente. Preocupação, alarme. Amor, o que aconteceu? Você está machucada? Onde você está? Estou no estacionamento do hospital. Consegui falar entre soluços. Christopher, preciso te contar uma coisa. Estou ouvindo. Respira fundo, amor. Estou aqui. E então contei tudo. Cada detalhe. Os dias de abuso. Os insultos constantes. A água jogada no meu rosto, a exigência para me ajoelhar, minha recusa, a suspensão. Tudo saiu numa torrente de palavras entrecortadas por choro. Christopher ficou em silêncio durante toda a minha história, mas eu podia ouvi-lo respirando, e a cada segundo que passava, a respiração ficava mais pesada, mais controlada, como se ele estivesse fazendo um esforço monumental para se manter calmo. Quando terminei, houve um longo silêncio. Tão longo que cheguei a olhar para o celular para ver se a ligação tinha caído. Christopher, perguntei baixinho. Estou aqui, ele disse. Mas a voz dele, nunca tinha ouvido aquela voz dele. Era fria, gelada, como gelo cortante. Emerson, amor, você está me ouvindo? Estou. Quero que você vá para casa. Tome um banho quente. Descanse. E então eu quero que você me diga o que quer que aconteça com essas pessoas. Porque, amor, alguém jogou água no seu rosto. Alguém humilhou a mulher que eu amo na frente de um hospital inteiro. E isso não vai ficar assim. Parte de mim queria dizer para ele fazer o que quisesse. Queria vingança imediata. Queria ver Vanessa Pierce sofrer do jeito que ela tinha me feito sofrer. Mas eu também sabia que vingança impulsiva não era a resposta. Ainda não, eu disse limpando as lágrimas. Mas em breve. Preciso que você confie em mim nisso, Christopher. Quando agirmos, fazemos direito. Fazemos de um jeito que ela nunca esqueça. Ouvi ele expirar lentamente. Sempre confio em você, Emerson. Mas entenda uma coisa.
Há limites para o que vou tolerar. Você é a pessoa mais importante da minha vida. E alguém te machucou deliberadamente. Então sim, vamos fazer do seu jeito. Mas vamos fazer. Tem algo que você pode fazer agora, eu disse, sentindo a raiva transformando em determinação. Preciso de informações sobre Gregory Pierce, sobre a empresa dele, sobre Vanessa, tudo. Negócios, finanças, redes sociais, histórico, tudo o que você conseguir encontrar. Considere feito. Vou colocar minha melhor equipe nisso. Mas Emerson... Sim? Se ela chegar perto de você de novo, se ela tentar qualquer coisa, você me liga imediatamente. Promete? Prometo. Te amo. Vou para casa daqui a algumas horas. Vamos resolver isso juntos. Te amo também. Desliguei e fiquei sentada no carro por mais alguns minutos, tentando me recompor. Eventualmente dirigi para casa. Nossa casa. Uma mansão linda nos arredores da cidade que Christopher tinha comprado quando nos casamos. Normalmente, eu evitava ir direto para lá depois do trabalho, especialmente de dia. Tinha medo que alguém me seguisse e descobrisse onde eu morava. Mas naquele dia, não me importei. Estava exausta demais para me importar. Tomei o banho mais longo da minha vida. Deixei a água quente lavar não só a água que Vanessa tinha jogado em mim, mas também toda a humilhação, toda a raiva, tudo. Quando saí, me senti um pouco mais humana, um pouco mais eu mesma. Coloquei roupas confortáveis e sentei na sala. Nossa sala, com móveis que custavam mais do que a maioria das pessoas ganha num ano. Olhei ao redor e pensei em como era estranho viver duas vidas tão diferentes. De manhã, eu era Emerson Cole, enfermeira comum. À noite, eu era Emerson Ashford, esposa de bilionário. Duas pessoas completamente diferentes no mesmo corpo. Christopher chegou em casa 3 horas depois. Entrou, me viu sentada no sofá e simplesmente abriu os braços. Corri para ele e finalmente me permiti colapsar. Me segurou enquanto eu chorava mais uma vez, acariciando meu cabelo, sussurrando que tudo ia ficar bem. Ela não vai se safar disso. Ele disse baixinho. Nenhum dos dois vai. Prometo para você. E eu acreditei nele, porque quando Christopher Ashford fazia uma promessa, ele cumpria. Mas o que eu não sabia naquele momento era que Vanessa Pierce estava longe de terminar comigo. Ela tinha apenas começado. Nos 3 dias seguintes, enquanto eu ficava em casa tentando processar tudo, Vanessa iniciou uma campanha ativa para destruir minha vida. E ela era boa nisso. Assustadoramente boa. O vídeo apareceu primeiro no Instagram dela. Eu ali, parada com água escorrendo pelo meu rosto, pelos meus cabelos, pelo meu jaleco. A expressão no meu rosto era de choque puro. Eu parecia... patética. Exatamente como ela queria que eu parecesse. A legenda dizia... Quando os empregados esquecem o lugar deles, essa enfermeira achou que podia me desrespeitar. Aprenda com o erro dela. Conheça seu lugar. Para serviço de qualidade, Stesta Hospital Life. O post explodiu. Não nacionalmente, mas dentro dos círculos sociais da nossa cidade, todo mundo viu. E as amigas ricas da Vanessa caíram matando nos comentários. Gente, que horror! Como ela ousa tratar você assim? Você fez certo em colocar ela no lugar. Essas pessoas precisam de limites. Amando a energia, mostre pra eles quem manda. E então vieram os comentários de pessoas que nem conheciam Vanessa, mas adoravam ver alguém sendo humilhado. Estranhos da internet fazendo julgamentos sobre mim, sobre meu caráter, sobre minhas habilidades como enfermeira. Pessoas dizendo que eu merecia ser demitida, que eu era claramente incompetente, que eu provavelmente maltratava todos os meus pacientes. Mas Vanessa não parou por aí. Ela descobriu sobre a clínica gratuita, onde eu era voluntária aos fins de semana. A Clínica Esperança. Um pequeno lugar em um bairro pobre da cidade, onde médicos e enfermeiros voluntários tratavam pessoas que não tinham condições de pagar por cuidados médicos. Moradores de rua, imigrantes sem documentos, famílias que tinham caído pelas rachaduras do sistema. Eu amava aquele lugar. Era onde me sentia mais útil, mais conectada com o tipo de trabalho que minha mãe tinha feito. Era puro. Sem política, sem burocracia, só cuidado genuíno por pessoas que precisavam. Vanessa criou contas falsas e começou a deixar avaliações horríveis. Dezenas delas. Fui tratado por uma enfermeira chamada Emerson. Terrível. Incompetente. Quase me matou com medicação errada. Essa clínica é um pesadelo. A equipe é despreparada. Não levem seus entes queridos aqui. Atendimento horrível. Funcionários rudes. Lugar sujo. Uma estrela é generoso demais. As avaliações não eram reais, obviamente. Mas como você prova isso?
Como você combate dezenas de perfis falsos espalhando mentiras, especialmente quando muitas pessoas da comunidade que usavam a clínica não tinham computadores ou internet para deixar avaliações verdadeiras defendendo a gente? E então, no terceiro dia, recebi a ligação. Dr. Ramírez, o diretor da Clínica Esperança. Um homem incrível na casa dos 60 anos que tinha dedicado a vida inteira a servir comunidades carentes. Emerson, a voz dele estava pesada, cansada, derrotada. Preciso te contar algo. Não sei como dizer isso. Meu estômago se apertou. Dr. Ramírez, o que aconteceu? Perdemos nosso financiamento principal, a Fundação Pierce. Eles eram responsáveis por 70% do nosso orçamento operacional. Eles cancelaram, retiraram todo o apoio, com efeito imediato. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Não. Vamos ter que fechar. Fim da semana. Não há como continuar sem aquele dinheiro. Emerson, sei que isso tem a ver com você, com o que aconteceu no hospital. E quero que saiba que ninguém aqui te culpa. Você é uma das melhores pessoas que já trabalhou aqui. Mas não muda nada, terminei por ele. As pessoas que dependem da clínica vão ficar sem lugar para ir. Sim. A palavra saiu como um suspiro de derrota. Depois que desliguei, sentei no chão da cozinha e apenas fiquei ali. Não chorei. Estava além das lágrimas naquele ponto. Só fiquei ali, processando o fato de que Vanessa tinha acabado de prejudicar centenas de pessoas inocentes. Pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com nossa briga. Pessoas vulneráveis que agora não teriam onde receber cuidados médicos. Por causa de uma birra de uma menina mimada de 20 e poucos anos. Foi naquele momento, sentada no chão frio da cozinha, que parei de me sentir culpada sobre o que estava prestes a acontecer com Vanessa Pierce. Porque ela não era apenas cruel comigo. Ela era cruel com todo mundo. E ela tinha que ser parada. Christopher chegou em casa naquela noite com 2 pastas grossas de documentos. Sentamos à mesa de jantar e ele espalhou tudo na nossa frente. Documentos financeiros, relatórios de investigação, históricos, screenshots de redes sociais, tudo. Gregory Pierce, Christopher começou, sua voz em modo de negócios total. É ainda pior do que imaginávamos. A Pierce Imobiliária vem cortando custos ilegalmente em projetos de construção há pelo menos 5 anos. Eles usam materiais abaixo do padrão, subornam inspetores de construção, falsificam relatórios de segurança. Há 3 prédios residenciais que eles construíram nos últimos 2 anos que provavelmente não passariam numa inspeção legítima. Ele empurrou uma pilha de documentos na minha direção. Eram relatórios detalhados, fotografias, e-mails internos que alguém da equipe dele tinha conseguido. Se isso vier à tona, ele continuou, Gregory não vai apenas perder contratos. Ele vai enfrentar acusações criminais. Possível prisão. A empresa inteira vai implodir. E a Vanessa? Perguntei, minha voz saindo mais fria do que pretendia. Christopher empurrou outra pasta. Esta era ainda mais espessa. Vanessa Pierce tem um histórico. Você não é a primeira pessoa que ela destruiu. Nem a 10ª. Abri a pasta e comecei a ler. E quanto mais lia, mais meu estômago revirava. Havia declarações de ex-amigas que Vanessa tinha transformado em párias sociais depois de pequenos desacordos. Uma garota que tinha usado o mesmo vestido que ela numa festa. Vanessa criou rumores de que a garota estava tendo um caso com o namorado de outra pessoa. Destruiu a reputação da menina completamente. A garota teve que mudar de cidade. Havia histórias de ex-namorados, um rapaz que tinha terminado com ela. Vanessa hackeou o e-mail dele e enviou mensagens comprometedoras para a família inteira dele. Ele perdeu uma bolsa de estudos por causa disso. Havia relatos de funcionários. Uma secretária do pai dela que tinha cometido um erro pequeno num relatório. Vanessa fez campanha até o pai demitir a mulher. A secretária estava há 6 meses da aposentadoria. Perdeu tudo. História após história de vidas destruídas. De pessoas comuns que tinham cometido o crime de contrariar Vanessa Pierce de alguma forma. Meu Deus, sussurrei. Ela é um monstro. É sociopata, Christopher disse simplesmente. Sem empatia, sem remorso e com recursos suficientes para fazer o que quer sem consequências. Até agora. Olhei para ele. O que você quer dizer com até agora? Ele se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Lembra quando te disse que tenho interesses em várias indústrias? Sim. Isso inclui o Hospital Geral Metropolitano. Venho comprando ações por 6 meses através de empresas de fachada e fundos de investimento. Ninguém sabe que sou eu, nem o conselho administrativo sabe. Meu coração começou a bater mais rápido.
Christopher, quanto você possui? Ele se virou para mim com um pequeno sorriso. 65%. Sou o acionista majoritário, o que significa que sou efetivamente o dono do hospital. Fiquei boquiaberta. Você comprou o hospital? Comprei maioria das ações, tecnicamente. Estava planejando eventualmente revelar isso e fazer mudanças administrativas, melhorar condições de trabalho, aumentar salários da equipe de enfermagem, essas coisas. Mas agora, ele voltou para a mesa e sentou ao meu lado. Agora temos outra prioridade. O quê? Justiça. A palavra saiu simples, mas carregada de significado. Não vingança, Emerson. Justiça real. Gregory e Vanessa Pierce têm passado anos fazendo o que querem sem consequências. É hora de mudar isso. Senti algo crescendo dentro de mim. Não era só raiva mais. Era determinação. Propósito. O que você tem em mente? Christopher abriu um sorriso. Não era um sorriso feliz. Era o sorriso de um tubarão vendo uma presa. Vamos fazer uma reunião do conselho. Uma reunião emergencial sobre conduta profissional e tratamento de funcionários. Vamos convidar Sr. Peterson, obviamente. E como grandes doadores, vamos convidar Gregory Pierce também. E tenho certeza que Vanessa vai querer vir assistir. Ela adora ver pessoas sendo punidas, afinal. E então? Ele disse, seus olhos encontrando os meus. Vamos mostrar para eles exatamente com quem estão mexendo. Mas Emerson, precisamos fazer isso direito, legalmente, eticamente. Não vou comprometer meus princípios por vingança, e sei que você não vai também. Assenti. Concordo. Mas Christopher, também quero que eles saibam. Quero que eles entendam exatamente o que fizeram. O quanto feriram não só a mim, mas tantas outras pessoas. Eles vão saber, ele prometeu. Quando terminarmos, eles vão saber exatamente. Os próximos dias foram de preparação intensa. Christopher convocou uma reunião emergencial do Conselho do Hospital Geral Metropolitano para a segunda-feira seguinte. A pauta oficial era revisar políticas de tratamento de funcionários e conduta profissional. Nada que levantasse alarmes, mas importante o suficiente para exigir presença de todos os membros do conselho. Sr. Peterson foi informado que sua presença era obrigatória. Gregory Pierce foi convidado como grande doador. E claro, Vanessa decidiu vir também, provavelmente achando que seria mais um espetáculo dela humilhando pessoas. Christopher também tinha outras surpresas preparadas. Ele contratou uma equipe de investigadores particulares que compilou absolutamente tudo sobre a Pierce Imobiliária. Cada violação de código de construção, cada suborno, cada esquema, tudo documentado, verificado, pronto para ser apresentado se necessário. E então chegou segunda-feira, o dia que mudaria tudo. Acordei cedo, mesmo sem ter dormido direito. Fiquei na frente do espelho por um longo tempo, decidindo o que vestir. Normalmente, eu usaria algo simples, discreto. Mas hoje não era um dia normal. Hoje eu não era apenas Emerson Cole, enfermeira. Hoje eu era Emerson Ashford. E era hora de mostrar isso. Escolhi um vestido que Christopher tinha me dado no meu aniversário. Era elegante, sofisticado, custava provavelmente o equivalente a 3 meses de salário de enfermeira. De um azul escuro profundo que contrastava lindamente com meu cabelo. Arrumei o cabelo profissionalmente num coque elegante, maquiagem perfeita, mas sutil, e então, pela primeira vez em 3 anos, coloquei minha verdadeira aliança de casamento. O anel que Christopher tinha me dado quando nos casamos. Platina com um diamante de 5 quilates. Um anel tão lindo e tão obviamente caro que era impossível ignorar. Quando desci as escadas, Christopher estava esperando. Ele vestia um dos seus melhores ternos, aqueles que ele usava para reuniões importantes de negócios. Quando me viu, ele sorriu. Você está linda, ele disse. Pronta? Pronta, respondi, embora meu estômago estivesse em nós. Fomos para o hospital em carros separados. Christopher ia chegar como presidente do conselho. Eu ia chegar... Bem, eles ainda não sabiam como eu ia chegar. O prédio administrativo do hospital ficava numa ala separada do hospital principal. Estacionei e fiquei sentada no carro por um momento, respirando fundo. Podia fazer isso. Tinha que fazer isso. Não só por mim, mas por todas as outras pessoas que Vanessa tinha machucado. Por todos os funcionários do hospital que tinham sido maltratados por pacientes ricos e arrogantes sem nenhuma consequência. Entrei no prédio. A secretária na recepção me reconheceu imediatamente, e seus olhos arregalaram quando me viu. Provavelmente pelas roupas. Provavelmente pelo jeito que eu estava diferente de como ela tinha me visto antes. E Emerson? Ela gaguejou. Eu não sabia que você estava vindo.
A reunião é só para conselho e... Fui especificamente convidada, eu disse gentilmente, pelo novo presidente do conselho. Ela piscou, confusa, mas acenou com a cabeça e me indicou o caminho, embora eu já conhecesse. Tinha passado por aqueles corredores centenas de vezes. Cheguei na sala do conselho exatamente no horário marcado. A porta estava fechada, mas dava para ouvir vozes lá dentro. Respirei fundo uma última vez e abri a porta. A sala ficou imediatamente silenciosa. Todas as cabeças viraram na minha direção. Vi Sr. Peterson, que praticamente engasgou com o café dele quando me viu. Vi Gregory Pierce, um homem na casa dos 50 anos com cabelo grisalho e terno caro, que me olhou com confusão. E vi Vanessa. Oh, a cara da Vanessa. Era uma mistura perfeita de confusão, choque e depois, lentamente, raiva. Ela me olhou de cima a baixo, pegando cada detalhe: o vestido caro, o cabelo arrumado, a maquiagem. E então, seus olhos pousaram no anel. Naquele diamante enorme no meu dedo. Vi o momento exato em que o cérebro dela tentou processar o que estava vendo. O que você está fazendo aqui? Ela praticamente cuspiu. Pensei que você tinha sido demitida. Suspensa, corrigi, mantendo minha voz calma enquanto entrava e fechava a porta atrás de mim. Há uma diferença. Sr. Peterson se levantou rapidamente, claramente nervoso. Emerson, eu... Não entendo. Essa reunião é apenas para membros do conselho e pessoas especificamente convidadas pelo presidente do conselho. Uma voz disse da porta nos fundos da sala. Todos se viraram, e Christopher entrou. Ele comandava a sala apenas com sua presença. Alto, ombros largos, vestido impecavelmente, carregando uma pasta de couro cara e uma confiança que só vem de anos no topo do mundo dos negócios. Ele caminhou até a cabeceira da mesa, a cadeira tradicionalmente reservada para o presidente do conselho. E sentou. Bom dia a todos, ele disse. Sua voz educada, mas com aquela autoridade subjacente que não podia ser ignorada. Obrigado por comparecerem em cima da hora. Sei que todos são pessoas ocupadas. Gregory Pierce franziu a testa. Desculpe, mas quem é você? Onde está Thompson? Ele é o presidente do conselho. Christopher abriu aquele sorriso que eu conhecia tão bem. Educado externamente, mas com aço por baixo. Sr. Thompson se aposentou no mês passado. Quanto a quem eu sou... Deixe-me me apresentar adequadamente. Meu nome é Christopher Ashford. Sou CEO da Ashford Enterprises e, a partir de 6 semanas atrás, acionista majoritário deste hospital. O que significa que também sou o novo presidente do conselho. O silêncio que seguiu foi absoluto. Podia-se ouvir uma agulha cair. Gregory ficou pálido. Vários membros do conselho, que claramente não sabiam dessa mudança, trocaram olhares chocados. Sr. Peterson estava praticamente hiperventilando. Sr. Ashford, ele gaguejou. Eu não sabia que o senhor tinha... Quando foi... As aquisições foram feitas através de várias empresas de investimento nos últimos 6 meses. Christopher explicou calmamente, como se estivesse discutindo o tempo. Nada ilegal, tudo absolutamente transparente, apenas discreto. Prefiro trabalhar nos bastidores até estar pronto para fazer mudanças significativas. Gregory se recuperou primeiro, levantando com aquele sorriso de homem de negócios que ele provavelmente tinha usado 1000 vezes antes. Sr. Ashford, que prazer inesperado. A Fundação Pierce tem sido parceira deste hospital por anos. Estou ansioso para trabalhar com o senhor para... Sente-se, Sr. Pierce, Christopher disse, e embora sua voz não tenha subido, havia comando absoluto nela. Gregory sentou imediatamente, o sorriso vacilando. Agora, Christopher continuou, todos devem estar se perguntando por que convoquei esta reunião. A pauta oficial menciona políticas de tratamento de funcionários, mas antes de entrarmos nisso, preciso apresentar alguém formalmente. Ele estendeu a mão na minha direção. Esta é Emerson Ashford. Alguns de vocês a conhecem como Emerson Cole, a enfermeira que foi recentemente suspensa após um incidente no quarto 1314. Caminhei até ele, meu coração batendo forte, mas minha postura firme. Peguei a mão dele e ele me puxou gentilmente para ficar ao lado dele. Emerson, ele disse, olhando para mim com aquele sorriso caloroso que era só meu. É minha esposa. Vanessa fez um som. Algo entre um engasgo e um grito sufocado. Seu rosto passou por pelo menos 3 cores diferentes em rápida sucessão. Branco de choque, vermelho de raiva, e então uma espécie de verde doentio de compreensão. Esposa? Ela sussurrou. Não, não, isso é impossível. Ela é só uma. Ela é apenas... Uma enfermeira? Completei para ela, virando para encará-la diretamente. Sim, Vanessa, sou enfermeira. É o que escolhi fazer com minha vida. Não por necessidade, mas por escolha.
porque minha mãe foi enfermeira, porque acredito em ajudar pessoas, porque é algo que me faz sentir que estou fazendo diferença no mundo. Gregory tinha se levantado novamente, as mãos na frente dele numa postura quase suplicante. Sr. Ashford, eu peço desculpas se minha filha, se houve algum mal-entendido. Mal-entendido? Christopher ergueu uma sobrancelha. Vamos esclarecer as coisas, Sr. Pierce. Não houve mal-entendido. Vamos revisar exatamente o que aconteceu. Ele abriu a pasta e começou a retirar documentos. Durante os últimos 4 dias que sua filha esteve internada neste hospital, ela sistematicamente abusou verbalmente da minha esposa. Insultos constantes sobre a aparência, classe social, inteligência. Documentado por múltiplas testemunhas. Colocou os primeiros documentos na mesa. Eram declarações escritas de outras enfermeiras, médicos, até pacientes que tinham testemunhado o comportamento de Vanessa. Ela deliberadamente criou situações para humilhar minha esposa. Christopher continuou, sua voz ficando progressivamente mais fria. Derrubando coisas propositalmente, fazendo demandas impossíveis, tentando fazer minha esposa parecer incompetente. Mais papéis na mesa, relatórios de incidentes que eu nem sabia que existiam. Aparentemente, outras enfermeiras tinham documentado o comportamento de Vanessa, mesmo quando ninguém fazia nada a respeito. E então? Christopher fez uma pausa, e o silêncio carregou peso. Na quinta-feira passada, sua filha jogou um copo d'água no rosto da minha esposa, na frente de múltiplas testemunhas, e então tirou uma foto para postar nas redes sociais, transformando essa agressão em entretenimento público. Ele puxou um laptop e girou a tela para que todos pudessem ver. Era o post do Instagram da Vanessa. A imagem de mim com água escorrendo pelo rosto, a legenda cruel, os comentários zombando. Isso não foi um acidente, Christopher disse. Não foi um mal-entendido. Foi abuso deliberado e sistemático de um membro da equipe deste hospital. E quando minha esposa teve a dignidade de recusar-se a ajoelhar e pedir desculpas pelo crime de ser supostamente incompetente, ela foi suspensa. Todos os olhos se voltaram para o Sr. Peterson, que parecia querer desaparecer através da cadeira. A família Pierce. Ele tentou se explicar, mas as palavras morreram na garganta dele. A família Pierce é importante. Christopher completou por ele. São grandes doadores, têm influência. Então, quando chegou a hora de escolher entre proteger um membro da equipe ou apaziguar uma doadora rica, você escolheu o dinheiro, correto? Peterson abriu a boca, fechou, e então simplesmente assentiu, derrotado. Mas a história não termina aí, continuei, dando um passo à frente. Tinha ficado quieta até agora, mas era hora de falar. Nos dias após minha suspensão, Vanessa iniciou uma campanha ativa para destruir minha reputação. O vídeo viralizou, mas ela não parou por aí. Olhei diretamente para Vanessa, que estava encolhida na cadeira dela, as mãos tremendo. Você descobriu sobre a Clínica Esperança, onde trabalho como voluntária. Uma clínica que serve centenas de pessoas carentes, moradores de rua, imigrantes, famílias pobres, e você criou contas falsas para deixar avaliações horríveis, dizendo que éramos incompetentes, perigosos, destruindo nossa reputação. Eu não. Isso não foi. Vanessa tentou protestar, mas sua voz era fraca. Temos os endereços IP. Christopher disse calmamente. Todas as contas foram criadas do seu telefone ou computador. Nós verificamos. Vanessa ficou em silêncio, lágrimas começando a escorrer pela maquiagem perfeita dela. E então, continuei, sentindo minha própria voz engrossando com emoção. Você convenceu seu pai a cancelar todo o financiamento da Fundação Pierce para a clínica, 70% do orçamento deles, forçando a clínica a fechar, deixando centenas de pessoas sem lugar algum para receber cuidados médicos. Ele puxou um laptop e girou a tela para que todos pudessem ver. Era o post do Instagram da Vanessa, a imagem de mim com água escorrendo pelo rosto, a legenda cruel, os comentários zombando. Isso não foi um acidente, Christopher disse. Não foi um mal-entendido. Foi abuso deliberado e sistemático de um membro da equipe deste hospital. E quando minha esposa teve a dignidade de recusar-se a ajoelhar e pedir desculpas pelo crime de ser supostamente incompetente, ela foi suspensa. Todos os olhos se voltaram para o Sr. Peterson, que parecia querer desaparecer através da cadeira. A família Pierce. Ele tentou se explicar, mas as palavras morreram na garganta dele. Eles vão fechar no final desta semana, disse Dr. Ramírez. Me virei surpresa. Dr. Ramírez estava sentado no fundo da sala. Eu não tinha percebido que Christopher o tinha convidado também.
Centenas de pessoas, ele continuou, levantando, sua voz pesada de tristeza, que dependem dos nossos serviços. Diabéticos que precisam de insulina, crianças que precisam de vacinas, mulheres grávidas que precisam de cuidado pré-natal, todos sem lugar para ir. Por quê? Ele olhou para Vanessa. Porque você não gostou que uma enfermeira não se ajoelhou para você. O silêncio na sala era ensurdecedor. Vanessa estava chorando abertamente agora, a maquiagem escorrendo, as mãos cobrindo o rosto. Gregory parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Sr. Ashford, Gregory disse finalmente, sua voz quebrada. Por favor, minha filha, ela cometeu erros terríveis. Mas, por favor, o que posso fazer para consertar isso? Christopher se inclinou para trás na cadeira, os dedos entrelaçados. Interessante que você pergunte, por que há mais? Ele puxou outra pasta, esta bem mais grossa. Enquanto minha equipe investigava sua família, Sr. Pierce, descobrimos coisas interessantes sobre a Pierce Imobiliária. Quer que eu compartilhe com todos aqui? O pouco de cor que restava no rosto de Gregory desapareceu completamente. Materiais de construção abaixo do padrão. Christopher começou a listar. Relatórios de inspeção falsificados, subornos a oficiais municipais, violações de código de construção em pelo menos 6 projetos diferentes. Devo continuar? Por favor, Gregory sussurrou. Não. A Ashford Enterprises. Christopher continuou como se Gregory não tivesse falado. É dona dos terrenos de 3 dos seus maiores projetos atuais. Projetos que, juntos, representam aproximadamente 80% da receita atual da Pierce Imobiliária. Todos os 3 contratos estão sob revisão a partir de hoje. Gregory se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás. Você não pode fazer isso. Isso vai me falir. Vai destruir tudo que construí. Posso, Christopher disse simplesmente. E vou. A menos que... A menos que o quê? Gregory perguntou desesperado. Qualquer coisa, por favor, diga. Christopher olhou para mim. Este era o momento que tínhamos discutido. O momento onde decidíamos não vingança, mas justiça. Respirei fundo e comecei. A Clínica Esperança precisa de financiamento, não só para reabrir, mas para expandir. Precisa de garantia de financiamento por pelo menos 10 anos. Financiamento total, sem condições, sem maneira de ser retirado. Gregory assentiu freneticamente. Sim, absolutamente. Vou fazer isso hoje mesmo. Você vai pessoalmente pedir desculpas, continuei, a cada membro da equipe deste hospital que sua filha abusou. Não um e-mail genérico, pessoalmente, cara a cara. Sim. E Vanessa, disse olhando para ela finalmente, vai fazer 200 horas de serviço comunitário. Não em algum evento de caridade chique onde ela posa para fotos. Em um hospital público, trabalhando na ala de emergência, limpando quartos, ajudando enfermeiras, fazendo o trabalho real que pessoas como eu fazem todos os dias. Isso é... Vanessa começou, mas seu pai a cortou. Ela vai fazer, ele disse firmemente. Vai fazer tudo isso. Há mais uma coisa, Christopher adicionou. O vídeo, todos os posts sobre minha esposa, tudo apagado. E um pedido público de desculpas. Não um daqueles pedidos de desculpas vagos de celebridade. Um pedido real, assumindo responsabilidade total pelo que foi feito. Vanessa olhou para o pai, que apenas assentiu. Ela engoliu em seco e sussurrou. Tudo bem. E se você não fizer isso, Christopher disse, sua voz voltando àquele tom gelado, se você recusar qualquer parte disso, ou se você tentar se vingar de alguma forma, então eu solto tudo, todos os vídeos do hospital, toda a evidência sobre a Pierce Imobiliária, para cada jornal, cada estação de TV, cada website, e termino cada um dos seus contratos. Estou sendo claro? Cristalino, Gregory respondeu, parecendo um homem derrotado. Ótimo, Christopher disse, e de repente seu tom voltou para o tom de negócios normal. Então aqui está como isso vai funcionar. A Fundação Pierce vai transferir fundos suficientes para a Clínica Esperança operar por 10 anos. Calculei aproximadamente 3 milhões de reais, devem ser transferidos até o final desta semana. Dr. Ramírez, isso é suficiente? Dr. Ramírez, que tinha estado sentado em silêncio, absorvendo tudo, assentiu lentamente. Isso é mais que suficiente. Poderíamos expandir, contratar mais equipe, comprar equipamento novo. Bom, Gregory, você tem uma semana para agendar seus pedidos de desculpas. Meu assistente vai coordenar. Vanessa, seu serviço comunitário começa segunda-feira que vem. Chegaremos às 6 da manhã. É quando o turno começa. Vanessa pareceu que ia vomitar. Quanto aos contratos com Pierce Imobiliária, Christopher continuou.
Eles permanecem suspensos por 90 dias. Durante esse tempo, vamos fazer inspeções completas e independentes de todos os seus projetos atuais. Se tudo estiver em ordem, reconsideraremos. Se não estiver, ele deixou a ameaça não dita pairar no ar. E quanto a Emerson? Sr. Peterson perguntou timidamente. Ela ainda está suspensa? Christopher virou para ele com uma expressão que fez o administrador encolher na cadeira. Sua suspensão é revogada imediatamente, com pagamento total pelo tempo que ficou fora. E Sr. Peterson? Sim, senhor. Você está demitido. Efetivo imediatamente. Falhou em proteger um membro da equipe. Priorizou dinheiro sobre pessoas. Sob minha liderança, isso não é tolerável. Segurança vai escoltá-lo para fora do prédio assim que esta reunião terminar. Peterson pareceu querer protestar, mas um olhar de Christopher o silenciou. Alguém tem alguma pergunta? Christopher olhou ao redor da sala. Ninguém disse nada. Então estamos dispensados. Gregory, Vanessa, esperamos ver todos os termos cumpridos dentro do prazo. Falhem nisso, e as consequências serão severas. Os Pierce saíram rapidamente, Vanessa ainda chorando, Gregory praticamente carregando ela para fora. Sr. Peterson os seguiu lentamente, um homem quebrado. Os outros membros do conselho saíram em pequenos grupos, sussurrando entre si. E então foi só eu, Christopher e Dr. Ramírez. Dr. Ramírez veio até mim e me abraçou forte. Emerson, ele disse, sua voz emocionada. Obrigado, pelas pessoas, pelos pacientes. Você não tinha que fazer isso. Tinha sim, respondi, abraçando ele de volta. Porque é o certo. E porque sei que minha mãe teria feito a mesma coisa. Ele se afastou, limpando os olhos. Vou começar a planejar a expansão imediatamente. Vamos poder fazer tanta coisa com esses fundos, salvar tantas vidas. Ele olhou para Christopher. E senhor, obrigado também, por ajudar ela, por fazer a coisa certa. Christopher assentiu. Não agradeça ainda. Tenho uma condição adicional que não mencionei lá. Meu estômago se apertou. Que condição? A clínica vai ser renomeada, ele disse olhando para mim. Centro Comunitário de Saúde Margaret Cole, em homenagem à sua mãe. Lágrimas encheram meus olhos instantaneamente. Christopher. Ela dedicou a vida a ajudar pessoas, ele disse suavemente. É hora dela ser lembrada por isso. Desabei chorando, e dessa vez eram lágrimas de alegria, de alívio, de gratidão. Dr. Ramírez nos deixou a sós, fechando a porta gentilmente atrás dele. Christopher me abraçou enquanto eu chorava, acariciando meu cabelo como sempre fazia. Acabou, ele sussurrou. Acabou, amor. Você fez isso. Você a parou. Nós paramos ela, corrigi, olhando para ele através das lágrimas. Não poderia ter feito sem você. Sempre, ele disse, beijando minha testa. Sempre vou estar ao seu lado, não importa o que aconteça. Os próximos meses foram interessantes, para dizer o mínimo. Vanessa cumpriu as 200 horas de serviço comunitário. Cheguei a vê-la algumas vezes quando visitei o hospital público onde ela estava trabalhando. Ela estava diferente, mais quieta, mais humilde. Observei ela uma vez ajudando uma enfermeira idosa a limpar um quarto. Ela estava usando scrubs simples, sem maquiagem, cabelo preso num rabo de cavalo básico. Quando me viu, ela parou, e por um momento pensei que ela ia ignorar. Mas então ela veio até mim. Emerson, ela disse baixinho, eu queria te dizer que sinto muito, de verdade. Eu sei que palavras não são suficientes, mas estou tentando ser uma pessoa melhor. Isso, ela gesticulou ao redor do hospital. Me mostrou muita coisa, sobre quem eu era, sobre como tratava pessoas. Não sei se acreditei completamente nela. Mudança real leva tempo, mas vi algo nos olhos dela que não tinha visto antes, uma fagulha de autoconsciência, de vergonha genuína, de talvez, apenas talvez, o começo de empatia. Espero que seja verdade, Vanessa, respondi, porque você machucou muita gente, e vai levar tempo para consertar isso. Ela assentiu, lágrimas nos olhos. Eu sei, mas vou tentar. Gregory cumpriu todos os termos. A clínica... Não, o Centro Comunitário de Saúde Margaret Cole reabriu 3 meses depois. A celebração de abertura foi linda. Tinha o triplo do tamanho do lugar antigo. Equipamento novo, equipe completa. Parecia um sonho. Durante a cerimônia, eles revelaram uma placa na entrada. Centro Comunitário de Saúde Margaret Cole, dedicado a servir nossa comunidade com compaixão, dignidade e excelência. Embaixo tinha uma foto da minha mãe, sorrindo naquele jeito que era só dela. Fiquei na frente daquela placa e chorei.
Mas foram lágrimas boas, lágrimas de orgulho, de esperança, de saber que, de alguma forma, através de toda aquela dor e luta, algo bom tinha saído. Voltei a trabalhar no Hospital Geral Metropolitano, mas as coisas eram diferentes agora. Todo mundo sabia quem eu era. E sim, algumas pessoas me tratavam diferente. Alguns com mais respeito, alguns com ressentimento, alguns apenas ficavam desconfortáveis ao meu redor. Mas a maioria continuou me tratando como sempre tratou. Como o Emerson. A enfermeira que ficava até tarde para segurar a mão de um paciente com medo. A enfermeira que lembrava o nome dos familiares. A enfermeira que realmente se importava. Porque no final, não era sobre quem meu marido era, não era sobre quanto dinheiro eu tinha, era sobre quem eu escolhia ser. E eu escolhia ser enfermeira. Escolhia ser alguém que ajudava pessoas, exatamente como minha mãe tinha me ensinado. Alguns meses depois de tudo isso, Christopher me encontrou sentada na varanda da nossa casa, olhando para as estrelas. Ele sentou ao meu lado, colocando um cobertor sobre meus ombros. No que está pensando? Ele perguntou. Em como tudo mudou, respondi. Como um momento, uma decisão de não me curvar, desencadeou tudo isso. Você se arrepende? Pensei nisso por um longo momento. Não, nem um pouco. Porque sim, foi difícil, foi doloroso, mas também mostrou que tem limites para o que vou tolerar. Que dignidade não é negociável, e que às vezes confrontar a crueldade é a única maneira de pará-la. Ele me puxou para mais perto. Estou orgulhoso de você, sempre estive, mas a forma como você lidou com tudo isso com graça e força, você é incrível. Eu não teria conseguido sem você. Claro que teria, ele disse, talvez de forma diferente, mas essa força, essa determinação, isso vem de dentro de você. Eu apenas ajudei a abrir algumas portas. E sabe de uma coisa? Ele estava certo, porque no final, não foi o dinheiro do Christopher que derrotou Vanessa. Não foi seu poder ou influência. Foi minha recusa em aceitar tratamento desumano. Foi minha decisão de defender não só a mim mesma, mas todas as outras pessoas que ela tinha machucado. Foi minha escolha de transformar algo cruel em algo que pudesse ajudar centenas de pessoas. Vanessa tinha pensado que podia me humilhar porque eu era só uma enfermeira, porque ela via profissões de serviço como inferiores, porque ela equiparava valor humano com conta bancária. Aquele dia que ela jogou água no meu rosto, foi o dia que ela selou o próprio destino. Não por causa de quem meu marido era, mas porque ela finalmente mexeu com alguém que não ia ficar quieta. E essa é a lição real dessa história. Não é sobre vingança, não é sobre poder ou dinheiro. É sobre não permitir que pessoas cruéis pisem em você só porque acham que podem. É sobre defender o que é certo, mesmo quando é difícil. É sobre lembrar que dignidade humana não tem preço. Hoje, quando passo pelos corredores do hospital, uso meu jaleco com orgulho. Uso minha aliança de prata simples de novo na maioria dos dias, porque não quero que meu trabalho seja ofuscado por quem meu marido é. Mas todos sabem agora. E está tudo bem, porque finalmente aprendi que humildade não é sobre se esconder ou aceitar abuso. É sobre reconhecer o valor em todos, independente de posição ou riqueza. A clínica Margaret Cole está prosperando. Atendemos mais de 500 pacientes por mês agora, pessoas que não teriam nenhum outro lugar para ir. E cada vez que vejo uma mãe aliviada porque seu filho foi vacinado, ou um diabético recebendo insulina que mantém ele vivo, ou uma mulher grávida recebendo cuidado pré-natal adequado, penso na minha mãe. E sei que ela estaria orgulhosa. Quanto a Vanessa, ouvi falar que ela está frequentando terapia, que está tentando realmente fazer as pazes com as pessoas que machucou ao longo dos anos. Não sei se essa mudança vai durar. Pessoas como ela, criadas numa bolha de privilégios sem consequências, raramente mudam completamente. Mas talvez, apenas talvez, aquelas 200 horas no hospital mostraram para ela uma perspectiva diferente. Mostraram que há mais na vida do que roupas de grife e posts no Instagram. Que valor real vem de como você trata as pessoas, não de quanto dinheiro você tem. E se ela realmente mudou? Se aquela menina cruel se tornou alguém melhor? Então talvez toda aquela dor tenha valido ainda mais a pena, porque não apenas ajudamos centenas através da clínica, talvez tenhamos salvado Vanessa de si mesma também. Mas mesmo se ela não mudou, mesmo se ela voltar aos velhos hábitos assim que o tempo do serviço comunitário acabar, ainda foi a coisa certa a fazer. Porque justiça não é sobre transformar pessoas, é sobre accountability, é sobre mostrar que ações têm consequências, é sobre proteger futuras vítimas mostrando que comportamento cruel não vai ser tolerado. Gregory Pierce? A empresa dele sobreviveu, mas mal. As inspeções revelaram tantos problemas que ele teve que gastar milhões corrigindo tudo.
Sua reputação no mundo dos negócios foi manchada. Ele nunca vai voltar ao nível de influência que tinha antes. E honestamente, é o que ele merece. Porque ele criou uma filha que achava que podia fazer qualquer coisa com qualquer um sem consequências. Porque ele usava seu dinheiro como escudo contra a accountability. Porque ele colocou lucro acima de segurança e ética. Às vezes penso no que teria acontecido se eu simplesmente tivesse me ajoelhado naquele dia. Se tivesse pedido desculpas. Teria mantido meu emprego temporariamente, é verdade. Mas teria perdido algo muito mais importante. Teria perdido meu respeito próprio, minha dignidade, minha convicção de que todas as pessoas merecem ser tratadas com respeito, independente de quem são ou quanto dinheiro têm. E teria permitido que Vanessa continuasse seu padrão de crueldade sem controle. Teria sido só mais uma vítima numa longa linha de pessoas que ela destruiu. E ela teria continuado, piorando cada vez mais, até eventualmente fazer algo verdadeiramente irreparável. Então não me arrependo, nem um pouco. Aquele dia foi um dos mais difíceis da minha vida, mas também foi o dia em que aprendi que tenho mais força do que pensava, que defender o que é certo vale qualquer custo, e que às vezes, a pessoa mais poderosa na sala não é aquela com mais dinheiro, é aquela com mais coragem. Se você chegou até aqui nessa história, obrigada por ouvir, e espero que você tire algo dela. Talvez você esteja passando por uma situação similar agora. Talvez tenha alguém na sua vida que te trata como lixo, que te faz se sentir pequeno, que abusa da posição deles para te humilhar. E talvez você esteja pensando que não tem escolha além de aguentar. Mas você tem, sempre tem. Pode não ser fácil, provavelmente não vai ser, mas sua dignidade, seu respeito próprio, seu senso de valor, essas coisas são preciosas demais para serem sacrificadas no altar da conveniência ou medo. Defenda-se, estabeleça limites. E se eles cruzarem esses limites? Haja. Talvez você não tenha um marido bilionário como backup. A maioria de nós não tem. Mas você tem sua voz. Você tem suas escolhas. Você tem sua força interior. E às vezes, isso é mais que suficiente. E para as pessoas do outro lado, para as Vanessas do mundo, entendam uma coisa. Ser cruel pode dar uma sensação de poder no momento. Pode ser divertido fazer alguém se sentir pequeno quando você está se sentindo grande. Mas esse poder é uma ilusão. É vazio. E eventualmente, inevitavelmente, você vai encontrar alguém que não vai se curvar. Alguém que vai dizer não. E quando isso acontecer, todo aquele castelo de cartas que você construiu vai desabar. Trate as pessoas com respeito. Não porque elas podem ter poder escondido, não porque elas podem ser mais importantes do que parecem, mas simplesmente porque é a coisa certa a fazer. Porque todo ser humano merece dignidade básica. Porque a forma como você trata pessoas que aparentemente não podem fazer nada por você é o verdadeiro teste de caráter. A garçonete que serve seu café, o faxineiro que limpa seu escritório, a enfermeira que cuida de você quando está doente. Essas pessoas não são inferiores a você. Elas não são menos valiosas. Elas não merecem ser tratadas com desrespeito só porque você tem mais dinheiro ou status social. E se você é um pai ou mãe, preste atenção no tipo de pessoa que está criando. Gregory Pearce criou uma filha que achava que o dinheiro dela a colocava acima das regras básicas de decência humana. Ele permitiu que ela maltratasse pessoas por anos sem consequências. Ele usou sua influência para protegê-la, ao invés de ensinar limites. E quando tudo veio à tona, ele teve que assistir sua filha ser humilhada, sua empresa quase destruída, e sua reputação arruinada. Ensine seus filhos empatia. Ensine humildade. Ensine que todo o trabalho tem valor, que toda pessoa merece respeito, porque um dia, eles vão crescer e sair para o mundo. E o mundo não vai tolerar crueldade para sempre. Uma hora a conta chega. Tem uma citação que minha mãe costumava dizer: a verdadeira medida de uma pessoa não é como ela trata seus superiores, mas como trata aqueles que não podem fazer nada por ela. Vanessa falhou nesse teste espetacularmente. Ela via pessoas de serviço como inferiores, como objetos para serem usados e descartados. E essa visão de mundo, eventualmente levou à queda dela. Sabe o que é irônico? Se Vanessa simplesmente tivesse sido educada, se tivesse tratado as enfermeiras com respeito básico, nada disso teria acontecido. Ela teria se recuperado do procedimento dela, ido para casa e continuado sua vida privilegiada. Mas ela não conseguiu fazer nem isso. Ela tinha que ser cruel, tinha que humilhar, tinha que provar sua superioridade imaginária. E isso custou tudo. Hoje, quando olho para trás para tudo o que aconteceu, vejo claramente. Aquele momento no quarto 314, quando recusei me ajoelhar, foi um ponto de inflexão não só para mim, mas para muitas pessoas. Foi quando alguém finalmente disse basta para Vanessa Pearce.
Foi quando o padrão de comportamento dela finalmente teve consequências reais. E as ondas desse momento se espalharam muito além daquela sala. Outras enfermeiras no hospital começaram a se defender mais. Pacientes difíceis ainda existem, claro, sempre vão existir. Mas há uma diferença agora. Uma compreensão de que abuso não será tolerado, que a equipe tem direitos, que dinheiro não compra o direito de tratar pessoas como lixo. Christopher implementou novas políticas no hospital. Protocolos claros para lidar com pacientes abusivos, treinamento obrigatório sobre respeito e dignidade no local de trabalho, um sistema onde funcionários podem reportar abusos sem medo de retaliação. E o mais importante, consequências reais para violações, independente de quão rico ou importante o paciente é. Alguns pacientes ricos se queixaram, claro. Alguns ameaçaram levar seus negócios para outro lugar. Christopher deixou eles irem, porque no final, um hospital não é sobre fazer pacientes ricos felizes. É sobre cuidar de pessoas. Todas as pessoas. Com dignidade e respeito. E sabe o que é engraçado? O hospital está fazendo melhor do que nunca. Pacientes que realmente precisam de cuidados, que valorizam a excelência médica sobre mordomias de luxo, continuam vindo. A equipe está mais feliz, mais motivada. A qualidade do cuidado melhorou. Porque quando você trata seus funcionários bem, quando você os protege e os respeita, eles retribuem com um trabalho melhor. Às vezes penso em como minha mãe reagiria a tudo isso. Ela sempre foi tão gentil, tão paciente com todo mundo. Parte de mim se pergunta se ela teria aprovado a forma como lidei com Vanessa, se ela teria achado muito duro, muito vingativo. Mas então me lembro de algo que ela me disse uma vez. Eu estava no ensino médio e tinha um professor que era particularmente cruel com os alunos. Ele tinha seus favoritos e seus alvos, e eu era um dos alvos. Um dia cheguei em casa chorando porque ele tinha me humilhado na frente da classe inteira. Minha mãe me ouviu, me abraçou e então disse algo que nunca esqueci. Emerson, ser gentil não significa ser capacho. Compaixão não significa permitir que pessoas te machuquem. Às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer, tanto para você quanto para a pessoa cruel, é estabelecer limites firmes. Porque sem limites, pessoas cruéis nunca aprendem e continuam machucando mais e mais pessoas. No dia seguinte, ela foi na escola comigo, confrontou aquele professor, educadamente mas firmemente, explicou que o comportamento dele era inaceitável, e se não parasse, ela levaria o assunto mais longe. O professor nunca me incomodou de novo. E eu aprendi uma lição valiosa. Você pode ser compassivo e firme ao mesmo tempo. Gentileza não é fraqueza. Foi essa lição que me guiou durante toda a situação com Vanessa. Não agi por ódio ou desejo de vingança. Agi porque era necessário, porque sem consequências, ela teria continuado destruindo vidas. E porque, às vezes, a forma mais compassiva de lidar com crueldade é confrontá-la diretamente. Você sabe o que mais descobri durante esse processo? Que mantinha minha identidade escondida não apenas para ser tratada normalmente no trabalho. Era também porque, em algum nível, tinha vergonha da minha riqueza. Num mundo onde tanta gente luta para sobreviver, onde eu via pacientes todos os dias que não podiam pagar por medicamentos básicos, me sentia culpada por ter tanto. Mas Christopher me ajudou a ver isso de forma diferente. Riqueza, ele disse uma noite enquanto conversávamos sobre tudo isso. Não é inerentemente boa ou má, é o que você faz com ela que importa. Vanessa usa o dinheiro dela como arma para machucar pessoas. Você usa o seu para fazer diferença, para ajudar, para construir algo significativo. E ele estava certo. A clínica Margaret Cole não existiria sem recursos financeiros. As mudanças no hospital não teriam acontecido. Vanessa não teria enfrentado consequências. Às vezes você precisa de poder para confrontar poder, e não há vergonha nisso, desde que você use esse poder responsavelmente. Aprendi também sobre o papel de testemunhas em situações de abuso. Quantas enfermeiras viram o que Vanessa fazia? Quantas ficaram desconfortáveis, mas não disseram nada? E eu entendo, realmente entendo. Elas tinham famílias para alimentar, empregos a proteger, medo de retaliação. Não é fácil se levantar contra poder, especialmente quando você não tem proteção. Mas silêncio permite que abuso continue. Cada pessoa que viu e não disse nada, deu permissão implícita para Vanessa continuar. E enquanto eu não culpo elas individualmente, porque a situação delas era precária, coletivamente, criamos uma cultura onde comportamento cruel é tolerado enquanto a vítima for suficientemente impotente. Mudar isso requer mudança sistêmica. É por isso que as novas políticas no hospital são tão importantes. Não é suficiente dizer, denuncie abuso. Você precisa criar sistemas onde pessoas podem denunciar com segurança.
onde há consequências reais, onde a administração apoia funcionários, ao invés de sempre proteger dinheiro e influência, e essa mudança está se espalhando. Outros hospitais na região começaram a implementar políticas similares. Há conversas em conferências médicas sobre proteger profissionais de saúde de abuso de pacientes. Artigos em jornais médicos sobre dignidade no local de trabalho. Nosso pequeno confronto iniciou conversas maiores sobre como tratamos pessoas que cuidam de nós quando estamos mais vulneráveis. Isso me deixa esperançosa, porque mudança real, mudança duradoura, não vem de um único ato heróico. Vem de 1000 pequenas mudanças se acumulando ao longo do tempo. Vem de cada pessoa decidindo que não vai mais tolerar crueldade, que vai se defender, que vai defender outros, que vai criar sistemas que protegem dignidade humana. Vanessa foi um catalisador. Sua crueldade extrema forçou uma resposta que pode ter sido adiada. Mas o verdadeiro trabalho agora é garantir que as mudanças permaneçam, que não voltemos aos velhos hábitos assim que a memória desse incidente desvanecer, que continuemos valorizando todas as pessoas, não importa seu trabalho ou status. Tem dias difíceis ainda. Às vezes pacientes são rudes, às vezes o trabalho é exaustivo. Às vezes me pergunto se deveria apenas ter aproveitado a oportunidade para me aposentar cedo, viver uma vida tranquila, sem estresse. Christopher certamente não se importaria. Mas aí lembro por que faço isso. Lembro do paciente idoso que segurei a mão durante seus últimos momentos, porque não tinha família. Lembro da mãe nova, assustada, que acalmei durante uma emergência. Lembro da criança que fiz rir mesmo estando com dor. Esses momentos são porque me tornei enfermeira. Não pelo dinheiro, não pela glória, mas pela oportunidade de estar presente nos momentos mais vulneráveis da vida de alguém. E cada vez que vejo a placa na entrada da clínica Margaret Cole, cada vez que ouço sobre mais uma vida salva lá, cada vez que vejo uma mãe aliviada trazendo seu filho para vacinas gratuitas, sei que tudo valeu a pena. A humilhação, a dor, a luta, tudo isso levou a algo bom. Algo que vai continuar ajudando pessoas por anos. Minha mãe sempre dizia que o propósito da vida não é ser feliz. É ser útil, é fazer diferença, é deixar o mundo um pouco melhor do que você encontrou, e embora ela não esteja mais aqui para ver isso, acho que ela ficaria orgulhosa. Orgulhosa não só do que conquistamos, mas de como conquistamos. Com integridade, com justiça, com compaixão até para aqueles que foram cruéis. Porque no final, não destruímos Vanessa ou Gregory. Demos a eles oportunidade de crescer, de mudar, de se tornarem pessoas melhores. Se eles aproveitaram essa oportunidade ou não é escolha deles. Mas fizemos nossa parte. Estabelecemos limites, protegemos outros e criamos algo positivo da situação. Há poder em transformar dor em propósito, em pegar algo negativo e torná-lo catalisador para mudança positiva. Vanessa queria me quebrar, queria me fazer sentir pequena e sem valor, mas ao invés disso, ela inadvertidamente me deu plataforma para fazer diferença real. Para iniciar conversas importantes, para criar mudança sistêmica. Então, de uma forma estranha e retorcida, sou quase grata pelo que aconteceu. Não pela dor, não pela humilhação, mas pelo que isso me ensinou sobre mim mesma, sobre minha força, sobre minha capacidade de se levantar por mim e por outros, sobre o tipo de pessoa que quero ser. E essa é a mensagem final que quero deixar. Se você está passando por algo similar, se alguém está te tratando como inferior, como menos que humano, saiba que você tem mais força do que pensa. Você tem valor que ninguém pode tirar. Você tem dignidade que é inerente, não concedida por outros. Não aceite abuso. Não internalize as palavras cruéis de pessoas cruéis. E não tenha medo de se defender, mesmo quando parece impossível, porque você nunca sabe. Você pode ser mais forte do que imagina. Você pode ter recursos que não conhece. E mesmo se não tiver, sua voz, sua recusa em se curvar, pode ser suficiente. Para as pessoas em posições de poder, para administradores, gerentes, líderes de qualquer tipo, entendam que vocês têm escolha em cada situação. Podem escolher proteger os poderosos, os ricos, aqueles com influência. Ou podem escolher proteger aqueles que dependem de vocês. Sr. Peterson fez a escolha errada. Escolheu dinheiro sobre pessoas. E perdeu tudo. Tenham a coragem de fazer a escolha certa, mesmo quando é difícil. Mesmo quando pode custar algo, porque no longo prazo, fazer o certo sempre compensa, talvez não em lucros imediatos, mas em respeito, em lealdade, em poder dormir à noite sabendo que você defendeu o que era correto. E para todos vocês, lembrem-se, classe não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com como você trata outras pessoas.
especialmente aquelas que não podem fazer nada por você. Um bilionário pode ser sem classe. Uma faxineira pode ter toda a classe do mundo. É sobre caráter, sobre escolhas, sobre quem você decide ser a cada dia. Vanessa Pierce tinha todo o dinheiro do mundo, mas zero classe, zero caráter, zero valor humano real. Enquanto minha mãe, trabalhando turnos duplos num hospital, morrendo nos corredores que tinha dedicado sua vida a servir, tinha mais classe no dedinho do que Vanessa terá na vida inteira. Essa é a diferença entre riqueza e verdadeiro valor, entre privilégio e mérito real, entre parecer importante e realmente ser importante. Então essa é minha história. A história de como a filha mimada de um milionário cometeu o erro de sua vida ao tentar me humilhar. Como ela descobriu da pior forma possível que você nunca deve julgar um livro pela capa, que você nunca sabe quem está do outro lado, e mais importante, que dignidade humana não é negociável, não importa quanto dinheiro você tenha. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir minha história, obrigada por se importar. E se você tirar só uma coisa disso tudo, deixe ser isso. Trate todas as pessoas com respeito. Não porque você tem que fazer isso, não porque elas podem ser secretamente poderosas, mas simplesmente porque é a coisa certa a fazer. Porque todo ser humano merece dignidade básica. E porque o tipo de pessoa que você é quando ninguém está olhando, quando você tem poder sobre alguém sem poder, é o verdadeiro teste de caráter. Seja gentil, seja humilde, mas nunca permita que gentileza seja confundida com fraqueza. Estabeleça limites, defenda-se. E lembre-se que seu valor não é determinado por seu contra-cheque, seu título de trabalho, ou quanto dinheiro você tem no banco. É determinado por suas ações, suas escolhas, e como você trata as pessoas ao seu redor. Agora, se essa história ressoou com você, se te ensinou algo sobre respeito, sobre karma, sobre tratar pessoas com dignidade, quero que você faça algo para mim. Vê aquele botão de like ali embaixo? Aperta ele agora. Não por mim, mas porque histórias como essa precisam ser compartilhadas. Pessoas precisam ouvir que abuso tem consequências, que crueldade não fica impune para sempre. E aqui embaixo nos comentários me conta, o que você teria feito na minha situação? Você teria se ajoelhado? Teria lutado de volta? Como você lida com pessoas difíceis na sua vida? Quero ouvir suas histórias também, porque cada um de nós tem momentos onde temos que decidir, aceitar tratamento ruim ou se defender. E compartilhar essas experiências nos fortalece a todos. E se você ainda não está inscrito no canal, por favor, inscreva-se agora. Aperta aquele sininho das notificações também, porque tenho mais histórias como essa. Histórias sobre pessoas arrogantes recebendo exatamente o que merecem. Histórias sobre karma funcionando de formas perfeitas e satisfatórias. Histórias sobre gente comum se levantando contra a injustiça e vencendo. Porque no final, o bem pode nem sempre vencer imediatamente. Justiça pode demorar. Mas eventualmente, inevitavelmente, pessoas como Vanessa Pierce encontram alguém que não vai se curvar. Alguém que vai dizer não. E quando isso acontece, quando crueldade finalmente encontra consequência, é uma coisa linda de ver. Então obrigada novamente por estar aqui, por ouvir minha história, por se importar com justiça e dignidade. E lembre-se, onde quer que você esteja, seja quem você for, o que quer que esteja fazendo, seja gentil, seja humilde, trate todos com respeito, porque você nunca sabe quem está na sua frente, você nunca sabe com a vida de quem está mexendo. E mais importante, porque é simplesmente a coisa certa a fazer. Até a próxima história, até a próxima lição, até o próximo conto de justiça sendo servida. Aqui é Emerson, te lembrando que classe não é sobre dinheiro. Nunca foi. Nunca será. Classe é sobre como você trata os outros, especialmente aqueles que não podem fazer nada por você. E essa é uma lição que todos nós, ricos ou pobres, poderosos ou impotentes, deveríamos levar para o resto de nossas vidas. Cuide de vocês mesmos, sejam bons uns com os outros, e lembrem, todo mundo que você conhece está lutando uma batalha que você não conhece, então seja gentil, sempre. Não custa nada ser educado, mas custar tudo ser cruel, como Vanessa Pierce descobriu da pior forma possível. Tchau por agora. E obrigada, do fundo do meu coração, por fazer parte dessa jornada comigo. Obrigada por acreditar que dignidade importa, que respeito importa, que como tratamos as pessoas, especialmente as mais vulneráveis entre nós, define quem realmente somos. Te vejo na próxima. E até lá, seja a mudança que você quer ver no mundo, uma interação respeitosa de cada vez.